Ok. Boa tarde, então, começando. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito interessante, que é fisiologia da membrana celular. Como é que uma coisa tão pequena pode ser extremamente complexa e participar de uma série de mecanismos celulares do sistema imune, sistema de cascata? Como que isso acontece? Ora, a membrana celular, hoje representada, e vocês veem, é o que nós temos aqui. Ela é uma camada, ela é muito complexa, tem proteínas, tem uma parte lipídica, tem colesterol, tem proteínas que atravessam totalmente a membrana, tem proteínas que atravessam parcialmente a membrana, quer a membrana interna e externa, enfim, é em cima disso que nós vamos caminhar. E como é que tudo começou? A primeira vez que eu ouvi falar em célula, me ensinaram de uma forma errônea que a célula é como um ovo. E o ovo é uma célula. E o que eu estou falando é verdade. Onde nós temos uma casca, que era a membrana, a gema do ovo é o núcleo, e a clara acabava sendo, então, o citoplasma. Eu fiquei feliz, satisfeito, fui para casa e comecei a contar para todo mundo que eu sabia o que era célula. Até a hora que eu descobri que isso estava totalmente errado. Mas, para não perder a viagem, aproveitei para pegar o ovo e fazer coisas deliciosas que a gente come até hoje. Ok? Se nós formos entender a célula, como é uma unidade muito pequena, havia necessidade do desenvolvimento de equipamentos que pudessem avaliar estruturas que nós chamamos de microscópicas. E foi Antony van Leeuwenhoek que ele trabalhava com lentes e acabou fazendo um jogo de lentes, conseguiu montar um microscópio, e com esse microscópio ele conseguia aumentar até 200 vezes as estruturas. E a partir daí ele começou a observar tudo. Plantas, animais, e começou a estudar. E foi exatamente nesta época que ele acaba publicando seus trabalhos, aqui parte das figuras que foram incluídas e que ele acabou estudando. Mas o tempo foi passando. E a célula agora acabou a ser denominada como a unidade morfofuncional de um tecido. Unidade é a menor parte. Morfo, porque ela é capaz de reunir as funções morfológicas e a estrutura das demais células. Funcional, porque ela acaba traduzindo a função dentro do tecido. E ela é composta, como vocês sabem muito bem, por uma membrana, por um citoplasma. No meio desse citoplasma estão imersas as organelas e o núcleo. De tudo isso, nós vamos conversar com a casca do ovo. Ora, essa membrana, ela faz parte de todas as estruturas, ela envolve todas essas células, desde células ou de animais unicelulares até animais maiores. E existem em todos eles. Então, desde os protozoários, os unicelulares, eles têm uma única membrana. Mesmo os animais mais primitivos já albergavam nas suas células membrana que tinham a capacidade de colocar em contato o animal com o meio exterior. E, a partir daí, obter o quê? Oxigênio, nutrientes e fazer as suas trocas.
Ora, como é que nós vamos estudar a membrana? Antes, nós precisamos entender alguma coisa. Com o olho nu, é possível se analisar estruturas de até 100 microns. Ou seja, é possível se observar estruturas como essas aqui, que são lamelas e filamentos. Mas não se consegue avançar muito mais. Então, o próprio microscópio, ele acabou tendo desenvolvimento ao longo do tempo, de tal forma que, com um jogo de lentes, foi possível obter aumentos de até cerca de 1.500 vezes. É óbvio que, para identificar essas células, foi necessário criar um processo de coloração. E, através desse processo de coloração, é possível se estudar diferentes células e as suas diferentes partes. Porém, se nós queremos avançar no estudo destas células, e o objetivo é estudar membrana, porque o microscópio óptico não se consegue enxergar a membrana, então nós temos que partir para uma microscopia eletrônica. E na microscopia eletrônica, nós podemos não só estudar a membrana celular, como as membranas que envolvem todas as organelas que estão em situação intracelular. E com o microscópio, então, nós podemos avaliar, como nesta microfotografia, ou eletromicrofotografia, melhor dizendo, a espessura da membrana, que é menor do que 5 nanomicras. Podemos identificar organelas dentro delas, cada uma com as suas estruturas. Ou, neste maior aumento, através de uma microscopia eletrônica, já começa a se identificar as células e a sua membrana, onde ela tem uma parte negra e uma parte clara. E essa estrutura vai ser muito interessante, eu vou conversar com vocês mais adiante, porque ela vai se reproduzir. Não só na membrana celular, mas na membrana que envolve todas as organelas. Negócio muito interessante. Aqui, para mostrar para vocês, é um fragmento de miocárdio de um doente que tinha tetralogia de Fallot. Foi feito um estudo histológico, ou seja, análise da estrutura e a sua morfometria. E isso é possível, com coloração, se estudar esses cardiomiócitos. Vejam que aqui, com um aumento de 40 vezes, podemos se identificar núcleo, citoplasmas, fibrilas. E se nós dermos um aumento maior, mesmo dentro da microscopia óptica, eu já consigo identificar nas fibras as suas bandas, que são muito próprias dos tecidos, do tecido muscular estriado. Bom, avançando ainda mais, nós podemos identificar, junto com uma coloração, organelas, se essas fibras estão sendo destruídas ou não, quer por uma miocardite, quer por um processo de rejeição. Então, veja que nós estamos avançando. Começando daquele microscópio bem simples do Leeuwenhoek, nós estamos agora trabalhando com uma microscopia óptica que nos permite estudar a anatomia da célula, ou seja, a sua histologia. Isso é bom, mas nós precisamos avançar. E para avançar, eu preciso entender como que esta membrana funciona. Só saber que tem uma membrana foi um avanço muito grande, mas ela é muito pouco diante daquilo que nós queremos. Então, hoje já existem modelos, aqui é uma representação
mais recente da teoria da membrana, aonde nós podemos identificar que ela mantém a integridade da célula, porque nós temos o meio externo, o meio interno, e toda essa célula ela vai ser protegida por uma membrana. Diferente daquela membrana que eu aprendi e que me ensinaram erroneamente, que era a casca do ovo, que era uma coisa inerte. Ela não. Ela é uma estrutura muito viva e ela participa de diferentes reações dentro do metabolismo. E como vocês já sabem, do sistema imune, de reconhecimento, da permitir que nutrientes e íons possam entrar no seu citoplasma e possam penetrar dentro das organelas, levando à constituição de proteínas e levando à constituição também, mantendo a homeostase da célula, ou seja, a sua estrutura viva. E, por outro lado, para que ela possa selecionar quem vai entrar ou não, essa membrana ela é semipermeável. Ela é seletiva. Ela permite ou não a entrada de determinados agentes, determinadas moléculas e determinados íons. E quando essa estrutura é danificada, essa célula, então, está em risco de necrose. Vamos caminhando. Então, o que nós podemos observar? Para que as estruturas, os íons, as proteínas, as gorduras, os ácidos graxos, os carboidratos possam penetrar nessa célula, bem como os íons que participam das reações enzimáticas, há necessidade de que eles sejam transportados através da membrana. E para isso ela tem que estar íntegra, tem determinadas funções, aonde nós podemos ter um transporte que é passivo. No passivo não há consumo de ATP, não há consumo de energia. Vai obedecer a gradientes osmóticos, elétricos e assim por diante. Ao contrário do transporte ativo, independente do gradiente, o íon será colocado no interior da célula através de um mecanismo que consome energia. E dentre eles, o mais exemplificado, que vocês conhecem, é a bomba de sódio e potássio. Se a bomba de sódio e potássio parar de funcionar, a célula vai morrer. Ela aguenta durante um determinado período e depois ela vai morrer. Porque toda a sua integridade vai ser danificada. O transporte passivo, ele pode obedecer simplesmente por difusão. E a membrana funcionando como algo semipermeável, ela permite essa difusão. Ou por osmose, de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. No transporte ativo, isto já não entra mais em consideração. No transporte ativo, nós podemos ter um transporte que é primário. Eu faço a entrada do íon ou da proteína, do aminoácido, que a proteína não atravessa a membrana, e sim o aminoácido, o carboidrato, que ele penetra através da sua unidade, que é a glicose, ele pode ser de uma forma primária. Volto a repetir, a entrada de sódio, troca de sódio e potássio é feito por um mecanismo ativo. Pode ser formando-se um englobamento, como uma fagocitose.
e ele penetra dentro do interior da célula, que depois vai ser degradado. O que é o glicocálice? O glicocálice é uma camada frouxa que é constituída de glicídios, lipídios, proteínas, e eles têm mais ou menos uma participação num revestimento externo da célula, ou seja, revestindo a própria membrana com uma finalidade: proteger essa membrana. Porque quando a membrana ela sofre uma lesão, a célula está em risco. Então, esse glicocálice, ele funciona tanto para agentes físicos ou químicos. É óbvio que se por acaso a lesão, a agressão tiver um tempo prolongado, uma intensidade maior, a célula vai ser danificada. E ela serve, inclusive, ela participa no reconhecimento e na adesão celular, na adesão com outras células. Então, vejam que isto é um modelo que nós conhecemos até hoje. Provavelmente, daqui a alguns anos, e bem pouco, nós tenhamos um modelo bem diferente. E ela promove também a união entre as células, facilita que duas células fiquem acoladas, próximas uma das outras. E isso é muito importante em várias situações, a começar da fecundação. Eu preciso ter a célula junta para depois ocorrer a fusão e a penetração. Então, aqui nós temos um tipo de glicocálice, aqui nós temos outros que procuram, na verdade, aumentar essa superfície de contato. Parece que as coisas vão ficando mais complexas se nós lembrarmos de onde nós saímos. E essa membrana ela pode ter especializações. Especializações, ou seja, ela sofre modificações para que ela possa ter uma atuação diferente. Para promover os movimentos, ela tem os cílios. Cílios esses que dependem de uma proteína específica para fazer com que ele se movimente. Eles estão presentes, por exemplo, na traqueia, fossas nasais, tubas uterinas. A célula está parada, mas o cílio tem uma movimentação que, no caso da traqueia, é para levar o muco, o mesmo com fossas nasais, e nas tubas uterinas para levar o óvulo. Flagelos. Eles são prolongamentos longos, únicos, também são dotados de movimento, muitas vezes em numa posição, aqui no caso do espermatozoide, uma posição tipo caudal, para fazer com que essa célula ela possa caminhar. Então, olha a que ponto a membrana vai se tornando extremamente sofisticada. Os microvírus são projeções observadas, principalmente ao microscópio eletrônico, elas têm a finalidade de aumentar a superfície. A superfície que? De troca, de absorção, de eliminação. E aonde que isso ocorre? Absorção, no nível intestinal. Eliminação, principalmente no tubo contornado distal, é onde existe a perda de ureia e outras substâncias. Nada disso seria possível se essa membrana não tivesse essa diferenciação. Ora, então, a membrana plasmática, que está presente em todas as células, procariontes e eucariontes, ou seja, nucleadas ou anucleadas,
E elas têm exatamente a função de proteger o citoplasma e as suas organelas, e as suas funções. Então, nós já poderíamos avançar agora e dizer, para que serve a membrana? Inicialmente, eu falei que ela era viva, ativa, ela permitia a interação com outras células e ela, na verdade, funciona como um casulo que vai abrigar todas as organelas, como nós temos aqui representado. Então, ela conserva a integridade estrutural da célula. Se a membrana se romper, as organelas são arremessadas e lançadas no meio exterior, de tal forma que eles passam a não ter função. E a célula, por sua vez, entra em necrose. Ela permite a interface entre o citoplasma e o meio exterior. Permite a atuação na seleção de substâncias, de íons, que vão entrar ou vão ser eliminados da célula. E isso é o que se chama da permeabilidade seletiva. Ela estabelece um sistema de transporte específico. Eu quero pegar o sódio e quero colocá-lo para fora da célula, apesar da concentração iônica ser alta. Então, eu faço um transporte específico. Eu posso permitir que determinado aminoácido penetre dentro da célula. Eu posso permitir, aí no caso do soeio, é a membrana, através das suas propriedades, ela pode permitir que determinados elementos entrem e outros não. Ou seja, ela tem um poder de seletividade. É uma permeabilidade, por isso que está ali, seletiva para a substância. Ela regula interações entre as células. Foi o caso que eu falei da fecundação. Pega um óvulo, pega um espermatozoide, eles vão se unir, são duas células diferentes, e a partir daí haverá todo um mecanismo na formação do ovo. Outras células também acabam reagindo entre si com produção de hormônios, de substâncias que são lançadas. Então, elas interagem entre si. Ora, quem é que faz essa interface? Quem faz a interface é a membrana. Não é o citoplasma, muito menos o núcleo. Quem faz é a membrana. E aquilo que a gente achava que era simples, reconhecimento celular. Ora, se tem uma célula estranha, um protozoário, uma bactéria, um tecido mesmo, ela é capaz de reconhecer. Ela tem proteínas de reconhecimento, tem receptores de reconhecimento que levam uma mensagem para o seu interior e vão desencadear um processo que vai fazer parte do sistema imune celular e do sistema imune produção de anticorpos. Transferência de sinais. Igualmente, os receptores que estão na superfície da membrana, ou mesmo na sua parte interna, são capazes de emitir sinais de uma célula para outra e do meio externo para o meio interno. O negócio está ficando interessante. Ora, como é que foi essa história da teoria? Será que o Leeuwenhoek, quando ele viu aquelas células pela primeira vez, ele conseguiu entender tudo isso?
é capaz que não. Mas à medida que estão sendo feitas pesquisas, e aqui eu posso dizer que é bioquímica pura, né? Porque eu vou ter que analisar como que determinado tecido, célula, se comporta, uma célula tumoral, como é que ela manda mensagem, como que o organismo... Então, nós temos um indivíduo chamado Charles Ernest Overton, que em 1895, ele observou que a camada da membrana tinha uma quantidade muito grande de lipídios. E, portanto, ele propôs que a membrana da célula, na verdade, é um grande invólucro de lipídios. Claro que os elementos que ele tinha na época eram precários, e com o que ele conseguiu desenvolver, ele propôs este modelo. Um parênteses, o que é um modelo? Um modelo é algo que se cria e se observa se esse modelo é capaz de reproduzir ou entender o fenômeno da natureza, seja ele físico, químico, biológico. É um modelo que se cria. E você só vai criar esses modelos com os recursos tecnológicos existentes até então. Óbvio. E com o passar do tempo, Everett Gorter, ele propôs diferente. E, obviamente, que isso baseado em pesquisas que não faz parte de nós discutirmos isso. Ele falou, olha, não é bem assim. Existe uma quantidade muito grande de lipídios na membrana. Porém, esses lipídios, eles têm uma cabeça que mantém a parte desses lipídios presas e, na verdade, existem duas camadas de lipídios. E por que ele propôs isso? Para que a membrana pudesse se adaptar a diferentes situações em que ela é submetida a um caso de estresse, como passar por um vaso, por um capilar, onde ela tem que mudar de forma, que ela tem que sofrer um cisalhamento, sem que ela tenha ruptura. E para isso é importante que essa gordura, na verdade, esses lipídios, eles possam se deslizar. O Hugh Dodson, ele já propôs uma coisa diferente. Ele observou que não tinha só essas duas camadas, mas que a membrana era repleta de proteínas. Então, era uma camada lipoproteica. E que essas proteínas, elas estavam em ambas as extremidades, externas e internas. E essas proteínas, elas, na verdade, ele propôs que funcionariam como verdadeiros poros. Nós estamos falando de 1935, aonde até então não existia microscopia eletrônica. Era tudo microscopia óptica e, portanto, todos esses ensinamentos surgiram em cima de uma pesquisa fundamentada na bioquímica. Em 1957, David Robertson, ele usa a microscopia pela primeira vez e que ele enxerga, porque todos esses modelos atrás, eles não eram vistos, eram modelos propostos, para ver se conseguia explicar os fenômenos, que ninguém identificou, ninguém viu a proteína, ninguém viu o lipídio, isso é muito pequeno. Então, esse é apenas um modelo. E ele conseguiu identificar que a camada, ela tem essa dupla camada negra em volta, que tem no seu interior uma camada mais clara. E o que ele acabou observando, foi um dos primeiros a utilizar a microscopia eletrônica, é que isso era interessante, porque era um tipo de padrão tanto para a membrana celular como para a membrana das organelas.
Se elas funcionam da mesma forma, pelo menos é modelo que nós acreditamos que sim, até então. Depois ele acabou morrendo mais tarde de leucemia. O Seymour Singer, ele propôs um modelo que é o mais utilizado até hoje. Ele propôs isso em 1972. E o que ele acabou encontrando é que ele propôs que a membrana, ela, na verdade, ela tem a sua camada proteica, baseado nos ensinamentos de Evert Gorter. Vocês vejam que os modelos, uma vez que eles acabam se explicando, mas eles explicam uma parte, mas não explica tudo, então eu vou melhorando o modelo. É mais ou menos, para quem gosta de física, o modelo da mecânica. O modelo de Galileu, de Newton, do Einstein e novos que vão aparecer. E cada modelo ele tem que ser capaz de explicar tudo que os modelos anteriores explicavam, senão ele não se adapta. Porque nós temos que trabalhar com uma evolução de modelo. Isso é uma coisa muito interessante. E no modelo proposto por ele, que foi chamado modelo mosaico fluido, existem as duas camadas de lipídio com proteínas, que elas estão no interior da célula, na parte externa, e tem proteínas que atravessam essa membrana. Esse modelo já tem sofrido alguns aperfeiçoamentos, principalmente com a presença de proteínas aderidas, mas isso se torna muito mais complexo e ele explica muito bem o que nos interessa até então. O Singer não fez esse trabalho sozinho, ele fez isso junto com outro bioquímico, que era Nicholson, que propuseram, então, um modelo que está aqui desenhado, aonde vamos encontrar moléculas que atravessam integralmente, isso foi proposto em 1972, moléculas que atravessam parcialmente uma das camadas lipídicas, interna ou externa, com a presença de outras moléculas e glicocorticoides que terão as suas respectivas funções, como nós temos aqui. Através da microscopia foi possível se observar que a espessura é da ordem de 5 a 10 nanomicras. Ou seja, eu preciso de um aumento que é da ordem de quase 15 mil vezes, para vocês terem ideia. É algo que a gente já começa a não conseguir imaginar. E daí, tendo uma camada que é formada por proteínas, uma camada lipídica, né? A dupla camada, onde nós temos glicoproteínas, temos carboidratos, glicolipídios, o colesterol faz parte importante das membranas celulares de animais, não dos vegetais. Proteínas que acabam perfurando essa membrana são chamadas proteína integral ou proteína periférica ou parcial, que ela penetra parcialmente, quer a parte interna ou externa, cada uma com as suas finalidades, tanto para a parte interna como para a parte externa, levando e servindo de suporte, por exemplo, para carboidrato, glicoproteínas, proteínas globulares, proteínas em alfa-hélice, que elas acabam, na verdade, perfurando a membrana. E essas moléculas maiores de proteínas que perfuram a membrana, elas têm inclusive a função de canal, que vão se abrir ou fechar, permitindo então
uma passagem seletiva. Eu estou indo gradativamente tornando a coisa um pouco mais interessante nessa viagem.